Você acredita que a pessoa pode conseguir o que ela quiser desde que ela persista? Hoje eu tô com uma história aqui impressionante. Um engraxate que acabou virando presidente, fundador, CEO de um grupo com mais de 17 lojas. Isso tudo porque ele acreditou no sonho dele. Esse é o Pode Aplaudir. Eu sou a Luciana Gomes, jornalista. Nós estamos aqui na Comitiva Inovação, no Grupo Monteiro de Barros, com esse podcast sendo transmitido tanto pelo nosso canal no YouTube, no Pode Aplaudir, quanto no O Diário do Grupo Monteiro de Barros e também no Spotify e todas as plataformas digitais. Hoje eu estou aqui com o Denir. Começou como engraxate. O teu primeiro emprego foi como engraxate. Foi. Né? Como engraxate. Olha, é um bom jeito de encarar. E por quê? Com que idade que você tinha quando você foi Então, eu ser tinha engraxate? de 9 para 10 anos de idade e eu falava, mãe, eu preciso de um dinheirinho para comprar um sorvete, comprar um... Falava mais picolé naquela época, né? Um picolé, isso, aquilo. Falou, olha, e às vezes eu vou no meu pai pedir um dinheirinho para ele, eu fico meio sem graça, parece, porque eles davam aquele trocado, daqui a pouco acabava de novo, aí parecia que eu estava pedindo demais. Eu falei, então por que você não ganha seu próprio dinheiro? Uai, de que jeito que eu vou ganhar meu próprio dinheiro? Eu falei, eu compro uma caixa de engraxate para você e você começa a engraxar sapatos, né? E vai tendo seu dinheirinho. Você morava em Guaíra. Morava em Guaíra, E aí, para onde que você foi para ter cliente? Então, eu morava em frente à Praça da Bom Jesus, e ali na própria Bom Jesus, né? Tem um local, tem um poste ali de iluminação, que acho que ele me serve de inspiração. De vez em quando eu passo por ali e visito. Visita o seu passado. Visito meu passado. Fico ali olhando para aquele poste de iluminação ali, que ali eu colocava a caixa de engraxate, às vezes ficava até 8, 9 horas da noite engraxando ali, principalmente no sábado e no domingo, e tirava meu dinheirinho. Só que minha mãe, eu falo que eu comecei como empreendedor porque ela não me deu a caixa de graça. Falou, vou te comprar a caixa de engraxate, vou te comprar as escovas, as pastas, as graxas, a tinta, tudo certinho. Só que depois você vai pagando isso aqui a pouquinho. Ela te financiou. Ela foi sua investidora, a primeira investidora que acreditou em você. Investidora, mentora, porque ela disse assim para mim, olha, e aí você vai colocando todo o dinheiro na minha mão, que eu vou fazer o caixa para você. Uma parte eu vou retirar para você ir pagando o que você comprou, outra eu vou reservar para você comprar os novos produtos, porque vai acabando, né? Os insumos. E a outra, então, você vai tirar para seu consumo. Isso é sua retirada. O picolé gostoso esse, hein? Isso mesmo. E o engraçado é que ela falava, eu vou guardar o dinheiro, porque você vai precisar. Não vai demorar muito, você vai querer voltar aqui. E aí, se você não tiver caixa, como é que você vai fazer para continuar seu negócio? A sua mãe, então, te incentivou lá atrás. Que família é essa, Denir, que você vem? Quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos. Né? E como é que era essa condição dessa família? Social, financeira? Uma família humilde, né? Morando na fazenda. Meu pai trabalhava de meieiro. Meu pai veio da Bahia, do Recôncavo Baiano. Olha, que bacana. Ali onde tinha ali tipo um local abandonado de escravos. Os escravos foram abandonados ali. E meu pai, então, dessa geração de escravos que veio da Bahia. Os pais dele, os pais dele chegaram a ser escravizados. Já estavam livres, só que quando eles ganharam a liberdade, eles liberdade, entre aspas, livres, né? Livres e ao mesmo tempo como se não tivesse, porque eles foram abandonados. Ficou ali aquele local abandonado. É a história do nosso país, né? É o nosso país. E aí ele, com 17 anos de idade, ele rumou para São Paulo, né? Sem um dia de estudo, sem nada. Simplesmente tinha aqueles caminhão de pau de arara que eles falavam, né?
montou nesse Meu pai caminhão. também veio num pau de É, arara, né? veio de lá para cá, acho que ficou Meu imprudente pai veio depois. do interior de Pernambuco, numa cidade chamada Araripina, mas já assim, numa condição que meu avô tinha, só que secas. Secas. Não, pararam de Não eram produzir em produtivas. função da seca. E aí o meu pai veio com 14 anos em busca também de comida, É, água, se comida. manter, né? É. E aí, quando ele veio para cá, conheceu minha mãe, uma, meu pai negro, né? Bem negro. E minha mãe é aquela, uma branquela, Hum. linda, maravilhosa, de olhos azuis. Não, falava que roubava naquela época, né? Uhum. Aí eles fugiram lá e se casaram e aí começaram a trabalhar na lavoura. Minha mãe ajudava no café e meu pai começou a plantar de meieiro, né? Mas era pouca coisa, E era aí tudo essa na matraca. família de 6 6 filhos filhos, foi para Guaíra, eu sou o quarto desses e o 6 número filhos. 4. Número 4. Nasci na roça, de parteira, num dia muito chuvoso, que não. A parteira mesmo chegou depois que eu já tinha nascido. Mas diz a lenda, né? Diz o costume da roça que chuva é fartura. E foi mesmo, E no muito, seu caso, a lenda se se comprovou, comprovou. porque você acabou tendo aí uma vida próspera, Amém, é não é? verdade. Como E é que surgiu a Rede Ao Barulho, que é a empresa que você fundou e que até dia desses aí era o CEO? quando eu entrei nas Pernambucanas, eu era uma pessoa muito. Aliás, eu ainda estou vencendo essa timidez, mas eu era uma pessoa assim, tímida. Tinha pouco tipo de argumentação, não conseguia conversar com as pessoas direito, mas eu sonhava em vender, gostava de trabalhar no comércio. Mas você entrou já direto como vendedor nas Não, de Pernambucanas? jeito Não. nenhum. Eu entrei como auxiliar de crediário e empacotador. Me Tá. deram essa oportunidade lá e eu fui aprimorando, ganhando conhecimento. O gerente teve um acontecimento lá grave, eh, que, na verdade, eu tive muita resiliência para comprovar que não tinha acontecido nada de errado comigo. Né? Foi comprovado, e O que aí que foi? Assim, agora eu quero é, saber, Daniel. Não vai passando por cima, assim, não. Foi teu foi, primeiro emprego formal. Carteira assinada foi nas foi assim, Pernambucanas. comércio foi. Pernambucanas, a gente tinha até umas piadas, né? A É, cidade que não tinha Pernambucanas não estava no mapa. não, não estava no mapa. Pernambucanas, a rede foi a maior do Brasil durante muito tempo. Eu Sim. me lembro que na minha família, a tradição era comprar roupa uma vez por ano nas Pernambucanas no final de ano e ficar o ano inteiro pagando. Então, a minha mãe era costureira, meu pai comprava tecidos. Nossa, a gente vendia tecido Todos os demais. meus pijamas foram de flanelas das Pernambucanas. Minha mãe fazia os pijaminhas pra gente. E era uma vez por ano que a gente comprava roupa e era o passeio da família. Né? No final do ano, a Coisa gente ia nas maravilhosa. Pernambucanas. Em Barretos, então, tinha Pernambucanas. Tinha, não, tem até hoje, né? Com escada rolante, olha. Que Claro. Ixi, moderno. eu já fiz estágio aqui em E Barretos. então você já entrou numa grande loja. Sim, entrei numa grande loja. Na época, tem 2 pessoas que já partiram, né? Mas que eu tenho uma gratidão profunda até hoje, que era o padre Mário Lano, que era um padre que fez muita história em Guaíra, tem até bairro, escola lá com o nome dele. Na época eu era católico. E também o seu Jorge da farmácia. O seu Jorge da farmácia era aquele médico antigo de todo mundo que ia na Sei. farmácia, toma isso aqui que sara, não sei o quê. Dava injeção na farmácia naquela Uhum. época, tudo. E eles fizeram uma carta de apresentação para mim por causa do meu pai, que era uma pessoa muito honrada, como eu disse. Nunca estudou, mas aprendeu a ler, escrever, e tinha uma honradez muito grande, era muito honesto com as coisas dele. E você devia ser um bom engraxate também, né? Também bom, é roupa daqueles que tocava samba É. no sapato das pessoas. É. E aí, quando eu entrei na Pernambucana, eu senti que era um lugar realmente de apoio para mim, porque as coisas. A gente aprendeu muito a se tornar uma pessoa educada, ali existia. Hoje já mudou muito, né? Mas existia todo um tratamento interno que chamava de senhor, de senhora. E aí aconteceu que, a hora que eu estava saindo do trabalho às 6 horas da tarde, eu estava indo com um pacote de Uhum. mercadorias na mão, naquela época embrulhava daqueles papel pardo, né? E o gerente, ele me parou e falou, olha,
eu estou desconfiado que o senhor está levando alguma coisa. Fala, senhor, né, eu era Uhum. jovem, Independente tudo, da né? Da idade. idade. O senhor está levando coisas a mais nesse pacote. Eu não vou aceitar essa situação aqui na Pernambucana, lugar de gente honesta para trabalhar. Foi um espanto, ainda tinha uns 2, 3 colegas lá, Quantos anos você sempre com a tinha, gente. Denir? Acho que eu tinha uns 23 anos. E qual foi essa sensação Não, de alguém desconfiando de você? a sensação foi assim, um momento assim, até de humilhação, né? De sentimento de, poxa, né, não estou fazendo nada de errado. Foi aquele susto que eu levei. Aí eu falei, pô, o senhor Mas do pode. povo que estava saindo, ele foi em você. Foi em mim. Você era o mais escurinho dos que estavam saindo, não? Era, mas acho que não sei se era por isso. Aí, Se a gente for entrar nessa história, nós vamos ficar um tempo aqui falando. Então, vamos lá. Aí, quando ele abriu o pacote, conferiu com a notinha que tinha tudo certinho, olhou e falou, não, tá tudo correto. Aí ele falou para mim, olha, eu estava testando o senhor para ver se o senhor tinha personalidade para aguentar uma pressão desse jeito. Uma humilhação, né? Falou Hoje pressão. daria processo. Daria processo. Aí me embrulhou de volta, o senhor pode ir para casa, amanhã eu espero o senhor às 8 horas da manhã aqui de novo para trabalhar. Aí o pessoal... Mas você sentiu vontade de não voltar? Por um momento, eu senti vontade de não voltar. Os colegas foram os primeiros que, em minha defesa, falaram, dá sei lá, xinga esse homem aí, fala para ele que você tem direito e tal, né? Porque não, um absurdo desse, sei lá, dá um palavrão aí e vai embora. E eu falei, poxa, mas eu não fiz nada. Aqui é um lugar que eu posso ter minhas oportunidades. E eu fiquei lá, passei uma noite assim, em claro, e não sabia o que eu fazia. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, falei, deixa eu ir lá, pelo menos, para conversar. E fui atrás de uma senhora que chamava Dona Marilda, também já faleceu. Ela trabalhava no escritório e ela era, assim, tipo uma conselheira de todo mundo. E eu fui até ela, conversei com ela, ela falou, Sr. Denir, é o seguinte, se o senhor sair daqui, o senhor sai com toda a razão. O senhor tem direito de, inclusive, de fazer um boletim de ocorrência, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas desde criança eu aprendi que a corda estoura para o lado mais fraco. Não tinha rede de internet, não tinha todo esse... Não é. Os tempos eram outros. Mas né? ela falava, ali fora... A gente está falando o quê? Década de 70, década de 80? 80? Ali fora o assunto pode sair distorcido. Sim. Pode sair de que o gerente pegou o senhor no final da tarde, fazendo alguma coisa de errado, e é por isso que o senhor saiu das Pernambucanas. Portanto, se o senhor nada teme, por que o senhor tem que sair? Quem tem que despedir ele, se tivesse que pedir o senhor, era ele. E por incrível que pareça, esse gerente ele se tornou, né, um dos meus maiores aliados depois. Você vê como ele me treinou, me capacitou na empresa, me castigou bastante, porque naquela época, hoje em dia, as pessoas não têm paciência para aguentar um feedback. Né? Exatamente. Alguma coisa para a pessoa... Hoje você tem que pensar, inclusive, você sabe do curso disso, e eu já dei mentoria sobre como dar feedback para o cliente, para o liderado, né, que a gente fala, o funcionário, e já dei mentoria para funcionário que queria pedir demissão, mas queria deixar a porta aberta atrás de si. Então, até isso, né, para dar... Porque as pessoas se doem muito hoje, né? Hoje em dia dói demais. E eu acabei vindo dessa escola de ser um pouco mais duro também, depois quando eu me tornei empreendedor. E aí ele me ajudou, me treinou, me deu oportunidade, indicou eu na matriz para mim me tornar gerente. E, enfim, me tornei gerente das Pernambucanas, trabalhei fora. Mas a minha família, assim, a gente era muito apegada à família, muito. Principalmente a minha esposa, Maria Ângela, que de origem ela é professora, né? E Quantos anos de casamento? Nós tínhamos uns 4, 5 anos de casamento. Quando eu me casei com a Mari, um ano depois eu saí para trainee a gerente. Então, o primeiro ano de casamento eu já fiquei quase um ano fora de casa. E aí depois a gente foi morar junto em Presidente Bernardes, onde a gente assumiu loja, e crescendo na carreira, pegamos a transferência para Tupã, mas vagou um ponto lá em Guaíra, um pontinho bem modesto, talvez assim uns 4 por 4, não chegava a 16 metros quadrados.
E ela falou: compra aquele ponto lá, vamos deixar, vai que a gente resolve voltar para Guaíra, Uhum. a gente monta uma lojinha lá. Falei, Mari, a gente precisa fazer um pé de meia melhor, vamos trabalhar mais um pouco nas Pernambucanas. Mas naquela época a comunicação era muito difícil. Para você ligar para casa, não tinha telefone, você tinha que ir no domingo, na praça, ligar do Do orelhão. orelhão. Naquela época lá do Faz um 21, É, né? você sabe E que eu fiquei, assim, não vou dizer chateada, né? Mas a gente fica saudosa quando fala o orelhão acabou no Brasil, né? é, Acabou, foram é um extintos tempo todos. nostálgico, né? Agora recentemente foram extintos todos. Eu falo, gente, eu tive tanta história no orelhão. Eu deixava para ir no orelhão mais tarde, porque geralmente tinha fila no orelhão para falar. Sim, E quando a tinha gente um ia, horário de pico. tinha horário de pico. Então a gente ia na hora que praticamente não tinha mais ninguém, E era mais barato. era mais barato. E ao mesmo tempo a gente tinha mais tempo para falar também, porque aí ninguém ficava, não vai acabar o assunto aí, A não? fichinha durava mais tempo, né? Que era mais barato e não ter fila era. E então, a Pernambucanas passou por um processo de fechamento de algumas lojas e Deixou de ser a maior, né? deixou de ser maior. E ainda assim eu fui promovido para outra cidade. Mas eu falei, bom, então talvez seja a hora da gente retornar para Guaíra. E aquele ponto estava lá te Eu estava esperando. lá. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu não perguntei e eu ainda tô curiosa. O Ah, que tinha no pacote que o gerente te barrou? tinha duas calças, duas camisas e acho que umas cuecas. Eram três. Coisas Cinco, seis suas. minhas. Vocês pelo menos compravam com Particulares. desconto na época? Comprava, tinha desconto. Ah, O tá. funcionário sempre teve um Funciona desconto de desconto lá. funcionário. É que ele, sei lá, cismou que alguma coisa estava de errado. Todo mundo, geralmente, quando você saía com o pacote, a nota fiscal que você emitia ficava em cima do pacote, Já para justamente não ter para a esse gente já problema. mostrar. E quando a gente saía, sempre mostrava para o gerente, mostrava para o funcionário que era líder dele. Já era praxe Já era isso. praxe, e tudo isso estava acontecendo. Eu não entendia a razão. De repente ele surtou, vamos dizer assim. Só que eu poderia ter duas escolhas, como você, né, falou. Uhum. Se eu tivesse escolhido sair, qual seria meu destino? A vida é feita de escolhas. Feita de Todos escolhas. os dias você escolhe. Inclusive se aborrecer. Nós estávamos conversando isso antes de começar a gravação, né? Se aborrecer com alguma situação ou não. Falar, vamos aprender com essa situação. Você escolheu aprender e talvez isso forjou o empresário que você acabou se tornando. Eu sempre disse, acho que esses tempos atrás eu conversei com você, que uma coisa é uma chamada de realidade, né? A pessoa ser chamada à realidade. A outra é a pessoa ela passar por humilhação, né? E eu preferi como se eu estivesse sendo chamado à realidade. Olha, chega de ser vergonhoso, chega de ser cafona, chega de mesmice, né? Que talvez essa vergonha de não se apresentar direito. Senhor gerente, está aqui a minha compra, né? Que eu fiz hoje aqui. O senhor até assinou aqui mais cedo o desconto, que passava pelo visto dele, tudo certinho. Talvez aquela vergonha de se comunicar pode ter Gerado conflito. gerado esse desconforto aí. E aí, eu tomei uma atitude melhor na minha vida, pelo menos para mim. Eu falei, bom, a partir de hoje, então, se eu sempre prezei pela honestidade, pela transparência, eu vou procurar ser mais ainda. Né? Agora, de hoje em diante, eu não saio daqui sem ir lá na mesa dele, que seja o mesmo que eu não estou levando nada para falar boa noite. O senhor precisa de mim para mais alguma coisa ainda? E você passou a ser enxergado, inclusive. Passei a ser enxergado com isso. E aí, gerente, aí falou, o pessoal falava 1992. Uma época em que... Plano Collor. Não, já tinha sido. Plano Collor foi 90, 91. Mas aí estava naquela história do overnight, que as coisas subiam assustadoramente de um dia para o outro, era remarcação uma atrás da outra. Nesse cenário, a gente montou nossa pequena loja com poucos recursos. O que você vendia nessa loja? A gente vendia camiseta de viscose
e camiseta de viscose. Tinha um produto, então, tinha um nicho, digamos assim. Alguns shorts, alguma coisa, começamos bem modesto, né? Uhum. Mas essas camisetas de viscose para nós era igual as laranjas mais doces do pomar. Uhum. Quando as pessoas passaram e falaram, tem uma camiseta de viscose, você chegou no lugar certo. Mas é o que a gente tinha para vender. Mas já nasceu com mau barulho? Já nasceu com mau barulho. Você e sua esposa, qual que é o nome dela? Mariângela. A Mariângela. Vocês dois começaram esse Nós ponto. dois. E minha cunhada Cleusa, que é a irmã dela, Uhum. muito mais nos ajudando mesmo do que, tipo assim, trabalhando. Tendo como investimento. Isso. Agora, por que esse nome? E é um nome que chama atenção, né, Chama. Denir? Todo mundo fala, o Denir é o barulho. Aí você fala, vai chegar um cara barulhento aí, a hora que ele entrar lá na redação. Mas não, você é um cara tranquilo, ainda um pouco tímido, né? Porque timidez não é defeito, é característica de personalidade. Eu vivo batendo nessa tecla. Por que esse nome, Ao Barulho? Então, naquela época, assim, havia uma perspectiva muito grande de nomes de lojas populares naquela época. Estava uma fase de abertura de lojas populares, com nomes populares. Barateiro, ou barato, que barato. Eu falei, Toratória dessa época também? Oi? O Toratória dessa época também? Do Torra-Torra. Eu acho bonitinho esse nome, Torra-Torra. Depois eles modernizaram, né? Colocaram só Torra. Né? E aí, eu falei, poxa, um nome que eu acho que seria legal é o Barulho. E lá em Bernardes, onde nós morávamos, aonde a Pernambucana fechou, abriu uma loja ao Barulho, do seu Valdir. E ainda quando eu estava morando em Bernardes, na transição de mudar para Guaíra, cheguei nele e falei, eu posso abrir uma loja lá em Guaíra com o nome de Ao Barulho? Porque o senhor tem aqui, tem, acho que em Epitácio, ele tinha uns 3 lugares lá. Ele falou, pode, claro. Pode sim, só que de promissão para cá é meu, brincou, e de promissão para lá é seu, tá bom? Ele fez a divisa Fez já, a divisa. do Mas território. Assim, até um tom de brincadeira, né? Tipo assim, vão dividir um território aí, no Ao Barulho. E aí a gente veio, colocou Ao Barulho, foi legal, logo pegou, o pessoal gostava, falando barulho, vamos no barulho, um barulho. O que nessa vida de empreendedor, porque você deixou o CLT... E voltou a ser empreendedor, né? Porque você considera a tua época como engraxate como o primeiro empreendimento da sua vida. O que foi mais desafiador? Além de não contar com o salarinho todo mês ali. Aquele salarinho gostoso, que só cai, que né? vem todo mês, né? Que é aquela história da pessoa ficar na zona de conforto, né? Sim. É muito bom, mas nessa parte eu não fiquei tão assim, ansioso, porque eu nunca gostei daquele salário fixo, né? Eu gostava sempre de trabalhar dentro do comissionado, de vender mais, faturar mais para poder melhorar o meu rendimento. Mas assim, é claro que aí a retirada foi lá para baixo, né? Porque tudo que você ganhava, Mariângela colocava na nossa colinha, na bolsinha dela, bora para São Paulo comprar de novo. Era toda semana, bate e volta. Porque não tinha estoque. Não tinha estoque, tinha que ir melhorando. Não tinha nem espaço físico para estoque. Não tinha nem espaço físico. Sabe a nossa exposição? Era numa tela, daquelas de horta, que as pessoas colocavam para cercar de galinhas. Galinheiro, Tipo um galinheiro, sabe? Tela de galinheiro, a gente fala. Tela de galinheiro. Aí cercava e a gente então pendurou no teto, na transversal. Para ser mais chiquezinho. Para ficar mais chiquezinho. E ali a gente pegava os clipes e pendurava as camisetas, os shorts e tal. O pessoal tinha que estar olhando para cima. Era a nossa vitrine, não tinha condições de abrir vitrine nenhuma naquela época. Não tinha nada, era só uma loja com banquinhas. Quando? Que ano foi isso? 92. 1992. 92. No auge lá da crise pós-Plano Collor. Exatamente. Mas assim, a gente chegou com uma inovação. Eu me lembro até hoje do nome que a gente deu para o nosso crediário. Parceria de confiança e crédito com a população guairense, porque era de Guaíra. Depois se tornou parceria de confiança e crédito com a população da região. Você, esse nome bonito aí que você está pondo aí, que você pôs na época, parceria, na verdade você vendia para pobre que não tinha crédito. Que não tinha crédito. Nome sujo. Talão de empreiteiro, trocava lá, a gente
Pegava o Você talão para receber confiava depois de na 15 palavra. dias. Não tinha cartão de Não, crédito, não tinha não tinha cadastro, não tinha nada. cheque pré-datado, Não nada. tinha comprovação de renda, a maioria. Eu era pessoal, eu sou costureira, então tá, então vamos comprar aqui. Eu sou auxiliar de pedreiro. Então esse pessoal encontrou crédito, a gente trabalhou nessa faixa, e pessoal que trabalhava na roça mesmo, que eu também trabalhei Muitos, uma inclusive, fase de vida na minha roça. irregularmente, né? É. Porque muitos não tinham nem registro, né? A gente sabe que o Não, rural no Brasil, 90% a não tinha aposentadoria registro. rural no Brasil é uma das mais complicadas, porque são várias gerações que não tinham registro em carteira, não tinham regularizado a sua situação, e você confiava nesse povo, falava, Confiava. e as pessoas voltavam para pagar. Voltavam para Qual que pagar. era teu índice de inadimplência? Olha, naquela época a gente não media muito direito, né? Porque eu não tinha. Um dos sofrimentos que a gente também teve é questão assim, de organização. Do controle. Controle. A gente foi passar a controlar as coisas dentro do Grupo Ao Barulho de 95, né? 3 anos depois que a gente passou a ter, comprou o nosso primeiro computador 360, era um quadradinho daqueles bem pequenininho. A tecnologia estava chegando mais ou menos naquela época também. E aí que a gente passou a ter um controle, lançamento das coisas. E assim, a gente ia na base da boa-fé. Vamos lá, aqui você tem crédito. Mas assim, você deve ter por mente assim que prejuízo você não deve ter vou dizer tido que porque a o gente, Red cresceu, numa né? época daquela, a gente tivesse talvez uns 15% do que ficava para trás. Que é a média, inclusive, de quem hoje controla tudo e pede comprovante de tudo, é mais ou menos a mesma média. Não, no nosso caso, hoje em dia, a gente trabalha com 8%, mais ou menos, porque mesmo o Ao Barulho continua com essa filosofia. A pessoa, para obter crédito no Grupo Ao Barulho, ela encontra muita facilidade. Basta ela ter lá, né, fazer uma propagandinha aqui. Basta ele ter o comprovante de renda, né? Às vezes, se não tiver na hora, pega depois. Tendo os documentos, ele já... Mas e a fama que o brasileiro e a nossa região está no Brasil, tá? Que o brasileiro é malandro, que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, gosta de dar golpe. Você vai contra essa fama? Eu vou contra totalmente essa fama. Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros são muito honestos, são muito decentes, principalmente aquelas pessoas que sabem que o nome dela, aliás, todos deveriam saber, né? Que ele é mais importante do que qualquer dinheiro na vida. É o patrimônio. Do que qualquer patrimônio. A palavra de Deus, ela mesmo diz, né? Que o bom nome, ele vale mais que as muitas riquezas, que ele vale mais do que o ouro e do que a prata. Porque com um bom nome você vai, compra em qualquer lugar, você tem crédito em qualquer lugar, você tem referência, né? A gente fala muito isso, né? O pobre, como ele não tem grandes patrimônios, ele tem o seu nome, e o seu nome é o seu próprio patrimônio, né? O grande patrimônio que a pessoa tem. Agora, você expandiu e chegou a 17 lojas, é Nós isso? estamos com 18 lojas, 18 17 lojas. físicas e uma online. Esse é o número maior que você teve. Esse é o número maior. Porque você teve loja que abriu numa cidade, fechou, foi para outra. Isso é natural no negócio, né? Em Guaíra, a gente chegou a abrir algumas lojas e fechava. Hoje a gente atualmente está com 3 lá. Mas assim, fora de Guaíra, todas as lojas que nós abrimos, nenhuma se fechou até hoje. E você acredita que essa expansão é muito por essa confiança no teu cliente? Essa é a base da expansão? É claro, assim, existe algumas coisas muito interessantes em tudo isso, né? Você precisa ter um bom relacionamento com fornecedores, né? Que, mesmo nas grandes crises que a empresa passou, a gente nunca deixou de chamar os fornecedores se precisasse fazer uma renegociação, se precisasse... então teve crise aí nessa tua história empreendedora. Quem é que não passa por crise? Não sei, porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, o cara era engraxate, virou dono de uma rede. Que beleza, o outro era camelô, virou o Silvio Santos. O outro, né, tem a loja 100 também, que tem a mesma fama sua de acreditar no pobre e não exigir nem comprovante de renda. Aí virou aquela potência, foi vendida por um absurdo. Você fala em bilhões e bilhões. Parece que tudo é só crescimento, é só alegria. A gente já passou por
por momentos assim muito difíceis, né? E aí então entra justamente essa questão da credibilidade, da parceria que você tem com as pessoas, né? Continuamos acreditando nos clientes, a inadimplência subiu lá em cima, principalmente na época da pandemia, crise, né, no Brasil, as pessoas sem trabalho, muitos, o comércio não podendo Sem abrir. trabalho, sem ter onde ir, para que comprar roupa? Então foram momentos muito difíceis que Né? nós atravessamos. E assim, nessas horas, você passa a conhecer quem é parceiro. Porque existem amigos que Uhum. comemoram no seu sucesso, muito fácil, né? Parece, se fazer uma festa para os amigos, tá bem sucedido, aparece um caminhão de gente, vamos dizer assim, né? Uhum. E a hora que você está na crise, aí talvez aqueles que pareciam ser seus amigos são aqueles que são os primeiros a te virar as A estarem costas ocupados e a te, demais. lenhar bem pesado. Ô, Denir, mas você já teve momentos nessa sua história empreendedora mesmo, né? Nesse seu sucesso, a gente pode chamar de sucesso, óbvio que a gente pode chamar de sucesso, em que você se desesperou? Graças a Deus, não. Desespero, sim. Nunca fez parte da minha vida na parte empreendedora. Eu já tive momentos de crise na vida, mas aí já é em outra área, na questão. Até quando eu mexi com política, quando eu estava como vice-prefeito, a gente passou por uns momentos assim mais delicados, e eu trabalhando na empresa ainda tendo que servir a comunidade. Então, naquela época, eu tive alguns momentos assim mentais assim preocupantes. Mas na empresa eu sempre fui uma pessoa que acreditava muito. Poucos dias atrás, Lu, a minha cunhada Cleusa, que começou lá atrás, como eu te disse, em Sua primeira 92, funcionária. e que depois virou sócia, Aham. ela, sem investir nenhum centavo, ela foi sócia Pelo trabalho pelo mesmo. mérito. Eu falei, olha, você vai ter que ter uma participação na empresa. Ela falou, Denir, teve uma época que ela falou, não, falou, acho que nós devia 500 mil lá para falou tal fornecedor. $500 mil. Meio milhão, Para um só. para um só. Fora os outros. Fora os outros. Ela falou, meu Deus, o que o Denir, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa loja? Nós vamos ter que fechar algumas lojas para poder pegar o dinheiro e pagar? Falei, Cleusa, tenha calma. Vamos dormir essa noite, porque não tem coisa melhor do que a gente dormir. Aí amanhã a gente está com a cabeça mais tranquila, a gente volta a conversar. E eu sei que fui, voltei. A gente ficou sem conversar no outro dia, a gente abriu, fui lá na empresa, fiz questão de visitar pessoalmente, conversar com os diretores, me receberam muito bem, falou, que bom que você tomou a iniciativa. E aí, eles, não, vamos trabalhar aqui de uma maneira que a gente restringe um pouco seu crédito, né? Não vai ser todo esse valor que você tem aqui de limite, mas assim, ó, se você paga 30, você pode comprar 20. Aí você paga mais 30, você compra mais 20, ou seja, não deixou de me atender Sim. dentro de algumas possibilidades. Logo ela falou, não sei o que você fez, que na outra semana você já estava fazendo promoção, e vamos para frente. Então E assim, passou. passou, e aí a retomada faz você mais forte. E você hoje conseguiu, né, do ano passado para cá, foi que você começou o processo de sucessão? Ano passado para cá. Você conseguiu fazer uma coisa que muito empresário sonha e não consegue, que é o processo de sucessão. Sair do negócio, você é conselheiro hoje Sou da rede. conselheiro do Grupo Albarão. Sair do negócio, entregar para as herdeiras, né? Porque você teve só meninas. Sim. E ficar de longe olhando. Que momento foi que você decidiu isso? Porque eu conheço tanto empresário, mas tanto empresário que fala que não consegue, que sem ele o negócio não vai, que os filhos não entendem, que ele precisa estar do lado. Que momento que você decidiu, sendo que não são só as suas filhas, tem genro na história, né? E o meu genro, o Luiz Felipe, ele que entrou como CEO do Grupo Barulho, que ele é o genro mais novo. O outro também trabalha tipo como um regional, né, visita as lojas, elas trabalham no administrativo, no RH, enfim, é uma contribuição e tanto nas compras. Assim,
Quando eu chamei a família para comunicar que eu iria fazer a transição, eu apresentei primeiro o meu propósito, porque eu também não ia, estou indo, tchau, e agora também vou pescar, vamos dizer assim. Não, eu falei, eu tenho um propósito aí eu deixei o meu legado para vocês, de conhecimento, de administração, de relacionamento, que é a coisa mais importante com os clientes e com os colaboradores, que para mim não existe número. Colaborador nunca pode ser número. Qualquer um deles é muito importante. Mas, Denir, você tem 170 funcionários da empresa, como é que você faz questão de um lá? Se tiver um que não está indo bem, a gente tem que se preocupar com aquele um. É Tem que se nome. preocupar com aquele um. É uma pessoa que É uma tem o pessoa que nome, que tem tem um o nome, endereço, e tem a maioria. E tem uma família. que Todo tem uma mundo tem família, família, né? e que precisa de ser tratado, que precisa ser mudado, que precisa de entrar de novo na mesma filosofia da empresa, e só se depois ele mesmo fala, não faz mais sentido para mim, aí é diferente. E esse processo de sucessão está funcionando. Funcionou bem E porque hoje você está pescando. estou pescando. Tá mesmo, Estou Denir? pescando, estou pescando clientes para minha mentoria. Você se aposentou, parou de trabalhar e foi para Beira do Rio? Menina, acho que eu estou trabalhando mais agora do que antes. Eu pensei que eu ia Você está aí folgar. atravessando esse Rio Pardo toda hora, vindo para Barretos, indo para São Paulo, indo para tudo quanto é Olímpia. lugar. A gente acaba estando mais presente do que nunca. E fora que lá na empresa, esses dias mesmo, patrão, a imagem de patrão da empresa ainda é seu. Nós precisamos de fazer a cesta maluca do patrão. Você pode gravar um vídeo para nós? Eu falei, vamos lá. É garoto propaganda agora, né, também. E fica mesmo, né? É o que você disse, você construiu um relacionamento. Hoje a gente fala tanto em curso, em treinamento, em tudo quanto é palestra sobre o segredo está no relacionamento, na experiência do cliente. Você já via isso lá atrás. Verdade. Sobre a sucessão, só para completar, Sim. que eu fiquei muito tranquilo na hora de conversar com eles, é que eles não entraram como filhas do patrão na empresa e nem como genros do patrão. Eles entraram ali como auxiliares, né? A Bruna, na época, ela já tinha, ela entrou com 18, ela está com 36, então ela participou do processo todo Construiu do grupo, essa história. junto, né? E aí o que acontece? Ela estava preparadíssima, como todos eles. E aí, então, a sucessão, hoje, tiraram os vícios, né? Aquelas coisas que normalmente qualquer pessoa às vezes tem, e tiraram aqueles pequenos defeitos do Denir da gestão, estão colocando a gestão deles e aproveitando aquelas melhores coisas que o Denir tinha. Então tem tudo para ser melhor do que antes. Eu acredito nisso. Você viu que eu tô com um produto. Isso aqui é seu, viu? Isso aqui é um presente para você, tá? Bacana. Tô com um produto aqui do nosso apoiador, nosso patrocinador, que é a Multishine. E o Ronaldo, dono da Multishine, que é uma indústria química daqui de Barretos. Pessoalmente. Faço questão de te apresentar, porque vocês vão ter horas de conversa. Se eu conheço os dois, vão ter horas de conversa. O Ronaldo não teve a sorte que as suas filhas estão tendo. Ele teve que assumir a empresa por causa da morte repentina do pai. O pai muito jovem, ele muito jovem, ainda fazendo faculdade, começando a fazer faculdade, e acabou que assumiu a empresa. Era uma indústria, eu acho que eu vou falar aqui, o Ronaldo vai ficar bravo comigo, porque ele mesmo já falou isso nesse podcast, né, na primeira temporada do podcast. Era uma indústria de fundo de quintal, hoje é uma das maiores do país e mais respeitadas, né? Então, o menino realmente estava no DNA e na paixão e na necessidade. E ele fala isso, quando o pai dele morreu repentinamente, ele tinha credor para tudo quanto é lado, devia para muita gente. E aí o moleque, né, teve que assumir as dívidas, tinha um tio como mentor, e hoje é uma indústria, que eu tenho um orgulho de estar em Barretos, tá? Que produz mais de 200 itens. Olha que maravilha. Para o Brasil inteiro, produtos de muita qualidade, você vai levar, você vai ver. Esse aqui, por exemplo, apesar do tamanho, ele é um detergente concentrado. Olha. Aí vem toda a forma de usar aqui, porque não é para usar como qualquer detergente, ele dura muito, tira completamente cheiro das mãos, dos lugares que você for passar, porque ele tem alta tecnologia.
a Multishine importa muitos insumos, muita matéria-prima, inclusive da Alemanha, eu falo sempre isso, da Europa, porque são países altamente desenvolvidos em ecologia. Então, apesar de ser química, tem respeito pelo meio ambiente. É maravilhoso. Eu vou te dar, esse aqui é seu, Ah, tá? quero conhecer o Então, Ronaldo, sim. vou te apresentar o Ronaldo. É, Vocês têm muita história muita coisa, para muita experiência para compartilhar. compartilhar. E agora você, Denir, entregou, né? Entregou mesmo? Ou tá lá Entreguei. dando palpite em Não, tudo? eu não sou essa pessoa de ficar Metendo o colocando a dedo. mão Tira o no copo daqui e arado e põe ficar olhando aqui. para trás. Não, né? Não. Você entregou e você tá indo para esse mundo de ser primeiro autor de livro, que até já tem, né, o livro escrito já na versão digital, né? Temos. E depois agora palestrante, mentor de outros empresários. Como é que você decidiu isso assim na tua cabeça? Não, De onde vem isso? eu acho que veio da minha própria experiência de vida, porque dentro da empresa, como ela foi crescendo aos poucos, dentro da empresa eu fui formando as pessoas. Eu mesmo que selecionava quem deveria ser gerente de tal E você loja. não tem medo? E aí a pergunta é essa, porque eu sei que teve gente que saiu de dentro da sua empresa e hoje tem a própria empresa. Você não tem medo de estar formando concorrentes para sua marca? Eu acho que a gente não forma concorrência, a gente forma parceiros, né? E o sol nasceu para todos. Tem pessoas hoje que eu julgo. Se for falar financeira, porque uma coisa é patrimônio, outra coisa é você ter as lojas físicas, né? Que talvez financeiramente a pessoa esteja até melhor que a gente, entendeu? E que saiu de lá, não do saiu, seu ninho. entrou com a gente com 14 para 15 anos como menor aprendiz. Né? E você enxerga isso com orgulho? Para mim é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação. Quer dizer, você já era mentor e só não tinha tomado posse do não são poucos do título que tem, ainda. Não, fora do Ao Barulho. Eu acredito que hoje deve ter aí, na região, colocando por baixo, umas 50 empresas que nasceram vindos de pessoas que passaram a experiência pelo Grupo Ao Barulho. Né? Só para você ter uma ideia. E graças a Deus, aonde a gente vai, aonde eu vou, às vezes eu faço uma palestra, participo de alguma reunião numa associação comercial, a pessoa aparece e fala, olha, quero dar um testemunho para vocês. Se a minha empresa hoje está de pé, é porque a gente pegou muito daquilo que o Denir colocou em prática no Ao Barulho, que era valorizar. E você mesmo nem sabia disso. Nem sabia. Às vezes eu sou pego de surpresa. É uma sensação tão extraordinária, tão gratificante, que não é, como eu falo, que adianta a pessoa ter milhões de reais numa conta bancária e ser uma pessoa odiada, ser uma pessoa que as pessoas falam, ele não tem nenhum exemplo para passar para mim. Não tem sentido. Para mim, não tem sentido. E você já foi político, né? Já Político. esteve. Você foi vereador? Estive como vereador até 2024. Vereador. Quantas vezes vereador? 2 vezes vereador. 2 vezes vereador, uma vez vice-prefeito. E como secretário municipal, 2 vezes. E isso te ajudou ou te prejudicou? Porque tem uma história aí também que a tua família teve uma época que falou: não. Para com esse negócio de política, é verdade isso? Não, é verdade. Essa é a lenda que corre lá em Guaíra. Não, é verdade. É assim, eu acredito que até os momentos de crise que a empresa passou, porque foi justamente por causa da política, porque eu não tinha alguém para me suceder na empresa de forma... não era nem questão de suceder, de me substituir na empresa para poder me deixar trabalhar livre na política. Uhum. Né? E a política, ela toma conta ela exige, né? da pessoa, ainda mais quando você tem um cargo, tipo assim, secretário de desenvolvimento. Executivo mesmo, no melhor sentido da palavra. Como vice-prefeito, né? Que a gente tinha que... Não, vice-prefeito é só enfeite. Não, mas lá em Guaíra... Vice-prefeito tem a caneta sem lá tinta. Lá em Guaíra, por incrível que pareça, o vice-prefeito é muito cobrado. Ele é cobrado porque teve uma época em que faleceram tanto o prefeito como o vice da sequência. Foi uma coisa assim... Aí virou uma cultura da cidade. Virou a cultura da cidade. Mas se o prefeito afastar, sei lá, adoecer, morrer, e esse vice vai dar conta, sabe? Então, eles querem um vice que ativo. Não fica ausente, ele quer ocupando algum espaço.
Mas você chegou também a Não, ocupei, ocupar a fui cadeira, secretário né? também, né? Não, E e a ocupei a cadeira cadeira de de prefeito prefeito durante o também, né? período. É. E então, eu fiquei dividido, trabalhando na empresa, na prefeitura. Aí, quando você pisa A em gente dois fala assim, barcos, eu gosto dessa analogia dos pratinhos, né? Ficar equilibrando, igual no circo tinha aquele isso, cara que equilibrava os vai no pratinhos. punhado, De vez em quando o pratinho cai, não cai e tem quebra. jeito, né? E se não é o pratinho do profissional, acaba sendo do pessoal ou da saúde. Um Sim, pratinho de vez em quando vai para o chão, né? E você sentiu isso. eu senti um pouco de pressão. Pressão psicológica, pressão mental, e passando por uma fase de turbulência na empresa, né? Porque quando eu falei na época da pandemia, a pandemia ela pegou um finalzinho de crise que a gente tinha passado de 2016 até 2020, né? Não é que vai fechar, não. Uma crise que dá para você administrar, mas precisa ter uma pessoa ali, centrada o dia Uhum. todo, conversando, dialogando, ajudando, né? Administrando, a Administrando, palavra é é. essa. E aí, então, aí veio a pandemia. Vamos jogar um pouco mais de pressão aí no caldeirão, que parece que essa panela não está fervendo tanto. Então, quando eu estive ocupando esse cargo administrativo, misturado a ter que administrar o Grupo Ao Barulho, ainda que, graças a Deus, eu tenha contribuído muito para a cidade, né? Aqui não cabe a gente ficar Fazendo campanha. campanha. Graças a Deus Mesmo que você não é candidato, pelo amor de não Deus, sou né? A candidato, não, nada, deputado. nada. Esse ano é deputado e governador, né? Deputado, governador, Presidente, presidente. tal. É. E aí, então, Lu, eu tinha que fazer escolhas, né? Então, desse período de 2016 até 2020, que foi quando as coisas apertaram, que eu tinha acabado de sair de vice-prefeito, eu retornei trabalhando 48 horas por dia, vamos dizer assim. Não era 24, não. Para literalmente correr atrás do Literalmente correr prejuízo. atrás do prejuízo. Mas agora você tá solto, né? Tudo bem, Verdade. tá viajando muito, tá dando palestra, tá dando consultoria, mentoria. Mas o bichinho da política diz a lenda também que quando pica, fica no sangue. Você tem Engraçado. essa vontade de voltar para a política? Em 2024, eu tinha deixado. Em 2020, como as coisas deram aquela acalmada, lá vai o Denir para a política de novo. Só que aí eu fui como vereador, né, candidato a vereador. Graças a Deus foi muito bem votado. E fiz um mandato bem participativo, de muitas indicações e tal. E quando chegou em 2025, para 2024, eu falei: não, vou deixar a política de lado agora. Eu vou primeiro organizar a sucessão do Grupo Ao Barulho, terminar meus estudos, que eu estou terminando meus estudos na área administrativa. Aí depois, quando eu fizeram essa sucessão e tiveram formado, se fizer sentido para mim ainda, aí talvez eu pretenda voltar para a política. Isso seria lá pelo ano de 2027, perto de 2028, mas não tinha aquela sensação, eu quero, eu vou, sabe aquele negócio que você às vezes faz até de maneira impensada. E aí, então, apoiei um candidato lá, ele foi muito bem sucedido, se tornou vereador, está lá. Foi um momento de gratidão da minha parte, um rapaz muito simples, que ninguém aprovava, era o improvável. E o improvável se elegeu, está lá, ele é um vereador muito popular, está lá trabalhando. Uhum. E aí, então, quando eu deixei a política, parece que quanto mais você deixa a política, parece mais a política te chama. Né? Aí começa. O prefeito lá, ele não pode mais candidatar novamente. Não é que ele não duas pode. vezes, ele não pode sucessivamente. Sucessivamente. Porque ele foi reeleito, aliás, com acho que o sexto mais votado em termos percentuais do país. Uhum. Então é um recorde. O Junão, né? O Junão teve um recorde lá, e isso aí ninguém nega, né? E aí, então, eu falei, deixa eu voltar aqui para o barulho. As coisas, graças a Deus, normalizaram, estão pensando agora em expansão, talvez está no caso de abrir uma loja de calçados aqui em Barretos, que seria a primeira retomada dessa expansão do Grupo Ao Barulho. E aí, eu falei, então, 2027, então vamos até 2027. Mas as coisas foram acontecendo assim, acho que comigo sempre acontece, sempre um passo
a mais largo, sabe? Aham. Fala, não, você já tem que começar agora, Denir, você precisa fazer uma retomada na sua vida, vai se cuidar, vai para academia, vai fazer caminhada, vai tomar, não toma um café só por dia, não, toma 2, 3, no sentido assim de sentar em mesas diferentes, com pessoas diferentes. E aí, então, as pessoas, principalmente os formadores de opinião, têm levantado a possibilidade de lá na frente, talvez, eu retornar para a política. Mas, assim, sinceramente, eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo. Me diz uma coisa, que curso é esse que você fez? Você não tinha feito Não, faculdade nunca quando fiz jovem. faculdade. Não fiz E agora faculdade. você resolveu estudar? Eu resolvi fazer faculdade, agora eu estou esse ano, eu estou no sexto semestre. Sexto período, aham. Sexto período, já vai faltar mais 2. Então, por isso que eu estava te falando que eu termino na metade de 2027. E você Administração. aprendeu coisas novas nessa faculdade? Eu aprendi coisas novas, assim, no sentido de mais organização, de mais planejamento, né? Porque riscos eu sempre gostei de correr risco, né? A nossa vida é um risco. O Né? empreendedor O é essa empreendedor é pessoa, saber né? correr risco. Claro que você não 17 lojas, Denir, é você não muita pode, coisa. você não pode correr risco que depois você talvez não possa fechar as pernas, vamos dizer assim. É. Mas risco precisa correr, senão você não consegue A se gente, estabelecer. todos os cursos, Sebrae e tal, chamam de riscos calculados. Mas como é que calcula risco? Aí vem uma pandemia que ninguém tinha como calcular, né? Então Aí vem uma sempre guerra lá no empreender nesse país é de fato um risco, né? Não, mas o empreendedorismo é fantástico. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo e também por poder servir as pessoas no dia a dia. Né? E o que você compra a experiência, que compra são a essas realização de palestras sonhos. que você, o que você fala na palestra? Então, eu falo muito disso. Eu falo muito no chão de loja, da experiência de realizações, de realizar as conquistas dos clientes, de ajudar as pessoas que trabalham com você a prosperarem, entrarem no seu próprio propósito. Porque se você prosperar sozinho ou chegar sozinho em alguma coisa na sua vida, para mim não tem sentido, não tem valor, né? Eu acho que se um dia vai ter a cachoeira da Vitória, vai ter aquela cachoeira vislumbrante, onde né, os peixinhos são todos coloridos. Eu acredito que a gente sempre quer chegar nessa cachoeira. Mas se você não viver a caminhada, e nessa caminhada você não deixar um legado de contribuição e de pessoas que vão caminhando com você, para mim não tem sentido. E o Você pode ver que eu me entusiasmo quando eu falo O que é essa tal do chamado à realidade? Como é que você fala? Do choque de realidade? Choque de realidade. O que é isso, choque de realidade? O choque de realidade, eu acho que as pessoas deveriam ter todo dia. Choque de realidade é uma coisa em que a pessoa acha que está bom, que o que ela está fazendo está ótimo. Nossa, está bom, eu tenho isso, tenho essa empresa, faço isso aqui particular, ainda sou CLT em outro lugar, né? Minha vida está boa, tenho um bom rendimento. Mas e o seu próximo, como é que está? Ele está vivendo bem? A sua direita, a sua esquerda, como está? Será que você está olhando para o seu próximo? Mas o meu próximo é a minha família, também. Mas será que é só esse próximo? Então, a pessoa falou, que contribuição eu estou dando? Então, e a choque de realidade... Para o mundo. Para o mundo. Então, a choque de realidade é um questionamento que a gente recebe de alguém que está vendo a sua falta de contribuição ou falta de colocar o seu melhor em atividade. Comprometimento. O seu comprometimento. E que você fala, poxa, será que não está na hora de eu fazer um pouco mais? De eu contribuir um pouco mais? Será que não está na hora de eu parar de ser tão vergonhoso, ou disso, ou daquilo? Então, só que as pessoas não gostam. As pessoas, quando recebem uma crítica, um feedback, você mesmo é testemunha, você sabe que a gente começou a se conhecer com uma pancada que você já me deu logo na primeira... Antes de eu pegar a xícara de café, pessoal, eu fui pegar a xícara de café lá do ponto A de Guaíra, que eu coloquei na boca,
ela falou, "Ô, prazer, estou te conhecendo." Já deu uma pancada, eu já, pô, falei, deixa eu ficar Não, mas aqui. explica direito, senão o povo vai achar aí que o povo que tá Você virou assistindo vai achar que, boxeadora? que eu fui grossa, que eu Não, fui de maneira nenhuma. deselegante. Não. Você me fez uma pergunta e eu falei, olha, com todo o amor do mundo, né? A gente tá se conhecendo agora. Porque a gente se conhecia muito mais pelos grupos que frequentamos juntos Ah, em sim, WhatsApp, rede social, Sebrae, né? é verdade. Somos empretecos, né? Isso. E aí, quando sentamos realmente para tomar um café, para nos conhecermos pessoalmente, você me fez uma pergunta e eu só fui honesta na resposta. Mas foi com todo amor, você sabe disso. Claro que foi. Por isso que eu falei que é um choque de realidade, né? Uhum. Porque quando você tem esse preparo para receber feedbacks importantes, e o feedback importante vem daquele que até te testa, olha, você tem isso de bom, mas para você chegar onde você quer, ou você melhorar a vida ao seu redor, né? Você precisa mudar nisso, porque você primeiro muda você. Depois você muda o mundo. É. E o que eu disse para você, só para as pessoas não ficarem tão curiosas assim, é que você tem ouro na mão e às vezes esconde, né? Às vezes, inclusive, por excesso de modéstia. Né? Em se Exato. colocar um pouco mais. Às vezes você traz umas mensagens muito boas e a mensagem solta ela não diz muito. Aí quando eu sei de quem veio aquela mensagem, aí sim eu paro para prestar atenção. Então e você tem se colocado e tem dado resultado, tem ou não tem? Tem, Porque agora você virou digital é, influencer. a gente passa a ter posicionamento, né? É um Exatamente. posicionamento que a gente às vezes não tinha, muito vindo da origem, né? Vem todo aquele processo de crescer, aí não estudou o suficiente. É claro que Foi humilhado, foi né? E não humilhado, foi só essa não foi vez, você uma me só. contou Não, teve mais vezes, certamente. né? E aí E a gente passa, não a desacreditar, mas a ficar um pouco mais para dentro, fica um né? pouco mais para dentro e um pouco mais assim, será que no fundo, essa pessoa não tem razão? Bate o que a gente chama hoje, tem nome, que é síndrome do impostor, síndrome da impostora. Eu costumo dizer que para as mulheres ela ataca um pouquinho mais, porque nós mulheres na sociedade nunca fomos enxergadas como líderes, como empreendedoras, né? Sempre foi aquela força de trabalho por trás do grande homem, é sempre por trás do, né? Então bate também, bate em mim, bate em todo mundo a síndrome do impostor. E você não precisa ter, né, Denir? Olha a tua história. Olha a Exatamente. família que você tem, que você Eu criou. acho que Eu vi que no começo do ano vocês deram uma fugidinha, foram viajar, na praia, e aí você só é vô, né? aí é só vô. Não é mais empresário, não é Não, homem aí de eles sucesso, abusam não é de mim. mentor, é Falar, só vovô vem mesmo. cá, vou Você te, tá com quantos netos? eu estou com 3 netos, É. né? Tem a Antonella, que na escola, ela vai fazer 8 anos agora em julho. Na escola, ela é uma liderança da turma dela, e ela Herdou a política. herdou a política, e herdou a parte administrativa, que ela falou, as pessoas, acho que tem uma janela dos sonhos lá, que eles abrem para as crianças. Aí ela abriu a janela dos sonhos, a professora perguntou para ela, o que é que você pretende ser no futuro? Eu pretendo ser empreendedora, administradora de empresas. Que bonitinha, com 8 8 anos. anos. E tem o Augusto, que é o irmãozinho dela, né? E tem o Hugo agora, que é o xodózinho, que É o está com 7 caçulinha. É o meses. caçulinha. Caçulinha. E aí, principalmente final de semana, domingo, é família. E a Mari gosta de fazer aqueles vídeos engraçados. Você duvida que tem um vídeo na internet, no Instagram dela, que está com 4 milhões de visualizações? E você 4 está nele? milhões. Não, nesse eu não tô. Nesse você não Tem tá. alguns que tem Tem uns que milhares. viralizam. Porque Mas é tem vida um que real, né? tem um que foi para A gente foi fala pro muito mundo. isso na internet, vida real engaja, a gente fala, Vida né? real Nas engaja. redes sociais. E é isso, porque a sua vida é a vida. E assim, a capacidade de fazer os vídeos de enxergar graça no comum da vida. Exatamente. Sobre esse negócio do posicionamento, que coisa bonita que eu tenho comigo lá. A Vivian Barraque Moisés, que é a nossa diretora de compras. Fala, Vivian, você é minha mentora, porque ela está com 40 anos de idade, 42,
mas ela me passa cada conteúdo, cada conhecimento dessa área mental, que você fica impressionado. E desde aquele bate-papo que eu tive com você, que eu falei, Denir, eu já te falei, se você não se empoderar, entre aspas, eu falo, Vivi, é que parece que eu estou contando vantagem. Não, Aí ela falou, não, você. Denir, uma coisa é você contar vantagem quando você mente e aumenta aquilo que você não é. A outra é você contar suas histórias, contar seus perrengues, mas posicionar onde você está. Isso você não pode negar. É Senão a as outras... sua vida, É a minha Denner, é o que vida. você É construiu. É a palavra que está na moda aí que o ChatGPT adora usar, que é a jornada, né? a É a jornada. sua jornada. E você construiu essa história. Então, você tem mais é que tomar posse mesmo dessa história, porque ela é sua. Ela te trouxe até aqui. E o que eu, assim, hoje acho mais admirável é que você não acha, bom, agora eu já conquistei, né? Já passei para os netos. Você vai para a faculdade, você vai fazer curso de oratória, você vai fazer curso de Empretec, você vai. Tudo que o Sebrae oferece, está lá o Denir, é meet empresarial, é encontro de vendas. Você está disposto a aprender. E aí você pega a menina que é das suas compras e aprende com ela nos vídeos que ela te manda. Isso é admirável, Denir. Isso é você. Louvado seja Deus. Eu gosto muito de ouvir as pessoas nesse sentido, né? Porque muitas vezes, no afã de você querer contar a sua história de vida, de dar seus exemplos, você não cria a oportunidade de ouvir o seu semelhante, e às vezes as histórias que eles te passam te dão uma lição de vida que você carrega para sempre, né? E eu sou disso. Enquanto a gente está conversando aqui, estão passando muitos pensamentos aqui na minha vida, alguns feedbacks que você me passou aí, que para mim já está fazendo sentido aqui, entendeu? Eu não sou aquela pessoa, falei e não ouvi. Eu falo que idade é um número que a gente vai acumulando. Mas juventude é posicionamento, é como você vê a vida. Então, quem é jovem é quem está aberto a aprender. Quem está aberto a aprender com a Duda, quantos anos? 17, né, Duda? A Duda, nossa diretora de imagens, tá? Tem 17 anos e eu aprendo com essa menina. Sim, Aprender com o Gabriel, que não quer mais falar a idade, porque ele já passou dos 17, né, Gabriel? eu estou com uma Duda de 17 lá também. É. Ela está trabalhando nas redes sociais. E se a gente não está disposto a entender e a aprender com as pessoas, aí sim a gente fica velho. De fato. E aí a gente se auto-intitula velho, Quando né? a gente abre o coração e abre a mente, a gente só tem a ganhar, só tem a aprender. E eu vou te confessar uma coisa, esse espaço aqui chamado podcast, né, que agora está na moda falar, que eu já tinha lá no rádio, lá na década de 90. Eu também já tive um né? programa assim, no rádio. É um espaço para eu aprender, para eu ouvir as pessoas. Então, isso aqui hoje, aqui no Grupo Monteiro de Barros, que é o meu ninho, eu comecei aqui no Grupo Monteiro de Barros. Grupo fantástico, né? Nessa parte, né, que é a comitiva inovação, que está trazendo tecnologia, startups e discutindo inteligência artificial e tudo mais, para mim é um orgulho poder ter esse espaço criado nesse ambiente para trazer um Denir Ferreira, que é uma pessoa que a gente pode aplaudir, Denir. O aplauso muito é para as outras pessoas que nos ouviram. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceito o convite e ter passado esse tempo aqui contando a sua história. Muita gratidão, viu? Deus abençoe. E você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube do Pode Aplaudir, pelas redes sociais e plataformas digitais do Jornal Diário, Grupo Monteiro de Barros, eu faço sempre esse convite. Busque saber quais são os próximos episódios, quem vai estar, porque aqui passam histórias e a gente gosta de ouvir histórias para se inspirar. Então, mais uma vez, eu agradeço toda a equipe que me ajuda a fazer esse espaço, esse ambiente que se chama Pode Aplaudir. Meu nome é Luciana Gomes, eu sou jornalista, esse é o podcast Pode Aplaudir e eu te espero no próximo. Até lá. Obrigado a você.